Prezados amigos, prezados irmãos e irmãs, eu vou trazer um brevíssimo estudo sobre Jesus Cristo nesta tarde, início de noite, abordando o seguinte assunto: o perigo de crer errado. O perigo de crer errado. Se eu dissesse Hitler foi um homem que não matou ninguém, não mandou matar nenhum judeu. Se eu dissesse Pelé nunca jogou bola. Se eu dissesse a você Elvis Presley foi um americano que não sabia cantar. Então você vai me dizer imediatamente o seguinte: então não era Hitler. Se ele não mandou matar judeus, não era Hitler. Porque Hitler mandou matar 6 milhões de judeus. Então não era Pelé, porque Pelé foi considerado o atleta do século, o maior jogador de futebol que já existiu. Então não é esse Elvis que você está falando que não sabe cantar, não sabia cantar, não é o Elvis que nasceu em Tupelo, que viveu na Louisiana ali, e que veio a falecer com 42 anos, porque este Elvis chegou a ser considerado o maior cantor que já existiu. Se eu disser sobre Jesus algo que não corresponda à sua identidade, eu estarei crendo em um Jesus que não é o Jesus bíblico. Portanto, eu estarei correndo perigo. Qual é o perigo? O perigo de orar a alguém que não é o Cristo, o Salvador revelado na Bíblia. Certo? Então, existe um perigo muito grande de crer errado. Porque, como diz um pregador, não se conserta o erro com erro, se conserta o erro com o acerto. Por alguns minutos eu vou discorrer sobre Jesus. Quem era Jesus de verdade? Quem era Jesus de verdade? Para isso eu vou começar falando algumas visões erradas, que são até mesmo populares e existem hoje sobre Cristo, e não correspondem à realidade. E a pessoa que ora a esse Cristo, identidade errada, ele não está orando a Cristo, ele está orando a um ser mitológico, um ente, mas que não tem correspondência na teologia. Uma das visões erradas sobre Cristo é que ele seria um espírito de luz, um espírito que se aperfeiçoou através de sucessivas reencarnações e chegou a um nível de espírito de luz e agora pode nos comandar, nos ajudar, nos auxiliar, nos consolar. Essa visão não é bíblica. Um espírito aperfeiçoado não é bíblica. Outros dizem que Jesus Cristo, numa visão sociológica, foi o primeiro comunista, o primeiro esquerdista. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não afirma isso. Não há mínima chance dessa visão estar certa. Outros falam que ele era um mestre espiritual, como foi Buda, por exemplo, um mestre que ensinou ensinamentos espirituais. Jesus até ensinou ensinamentos espirituais. Mas a missão dele era muito superior a isso. E nós já vamos ver qual foi essa missão. Outros dizem que ele era um filósofo de frases bonitas, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Apesar de ser um aspecto importante do ministério de Cristo, não podemos limitá-lo a isso. Não podemos tornar Cristo tão pequeno assim, apenas e tão somente um filósofo, um sábio. Outros afirmam que ele era menor que Moisés, e que ele era menor que Maomé. Mas se nós fizermos essa violência ao texto bíblico, a figura histórica, teológica de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós praticamente anulamos a Bíblia. Nós praticamente deixamos a Bíblia no nível de um livro qualquer, igual a todos os outros.
Jesus Cristo, em Marcos 8, 27 e 38, fez essa pergunta aos seus discípulos, e ali estava junto com ele Pedro. Ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: alguns afirmam que o Senhor é João Batista, que teria reencarnado. Outros dizem que o Senhor é um profeta como foi Elias, muito famoso em Israel, muito considerado, muito respeitado. Outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E Jesus Cristo, olhando firmemente para eles, perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe diz assim: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Bem-aventurados, Jesus disse aos seus discípulos, o que vocês veem e o que vocês creem, porque muitos reis, muitos profetas, muitos sábios quiseram ver e ouvir, crer como vocês creem, e não conseguiram. Mas nós, cristãos, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Para encerrarmos, uma pergunta: se eu creio errado, se eu creio num Cristo errado, como isso afeta a minha vida, ou até mesmo a minha salvação? Da mesma maneira que afeta a tua fé. Se você crê errado, você vive errado. Se sua fé é num Cristo errado, o desenvolvimento desta fé se dá de maneira errada, pecaminosa e, infelizmente, tenho que dizer, até mesmo demoníaca. Os que põem Cristo como um ícone da política, como o primeiro esquerdista, eles estão deturpando a figura de Cristo demoniacamente. Porque é muito importante crer em Cristo, no Cristo certo, da maneira certa. No princípio, diz João capítulo 1, verso 1, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é a figura central da Bíblia e é a figura central da nossa salvação. E ele não é apenas um filósofo, ele não é apenas uma pessoa sábia, ele não é apenas uma pessoa que fez milagres, inclusive. Porque aí poderíamos pô-lo no nível de um curandeiro. Porque existem curandeiros que fazem milagres, curas. Até nem mesmo podemos dizer que essas curas são absolutamente aprovadas como sendo de Deus, mas existem. Só que vejam bem, Jesus Cristo que nós cremos, nós cristãos, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Ele é Deus 100%, se não fosse Deus 100%, sua morte seria como uma morte qualquer. Ele morreu como morreram milhões. Mas sua morte foi especial. Porque ele era Deus. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A morte dele tiraria os pecados do mundo. Como disse João Batista. E outra coisa. Se ele não fosse Deus, Deus não teria morrido. Esse oxímoro. Deus morreu, mas se ele é Deus, ele não pode morrer, porque Deus é imortal. Mas Deus se encarnou em Cristo, desceu a esta terra, viveu como homem para morrer. Deus morreu. Por quê? Porque Deus se permitiu morrer. Por que ele se permitiu morrer? Por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que se ele não fosse 100% homem, ele foi 100% homem enquanto esteve na terra. Existiu uma heresia no passado que falou que Jesus, ela existe até hoje, né? Que Jesus Cristo não era um homem, era um espectro, era uma aparência de homem, mas na verdade ele era só um espírito. Então ele não morreu, espíritos não morrem. Então ele precisava ser 100% Deus, para a morte dele ser uma morte superior à morte comum de um homem comum. Para ser comprovada a tese que está em João 3,16. Deus amou tanto que deu seu Filho, que era Deus, que é Deus, para morrer pelo homem. Deus se permitiu morrer para que o homem pudesse viver. Isso é amor. Mas se ele não fosse 100% homem, Deus não teria morrido. Porque Deus não morre, ele morreu como homem. Ele ressuscitou como Deus. Ele ressuscitou como Deus e como homem que não pecou.
porque por isso a sua morte é especial. Então, creia que Cristo é Deus. Se você não crer isto, João diz na sua epístola que você é o anticristo. Aquele que nega que Cristo é Deus é o anticristo. Creia que ele morreu na cruz, Deus morreu por amor a você e a mim. A morte dele é uma morte diferente, porque é uma morte substitutiva, expiatória. Ele morreu em nosso... Eu pequei, meus pecados levar-me-iam à morte, mas Cristo foi obediente até a morte de cruz, morreu na cruz do Calvário, para que eu, crendo nele, não pereça. Deus amou o mundo, vou repetir, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E finalmente, ele é 100% homem, porque se ele não fosse 100% homem, teria sido só uma historinha contada na Bíblia. Deus não teria morrido de verdade, mas ele se fez homem para poder morrer como homem. E ele é 100% Deus, porque se ele não fosse 100% Deus, a morte dele seria como qualquer outra morte. Deus te abençoe. A Bíblia diz: Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quem faz o mal não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem faz o bem vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E Atos 4,12, para encerrar: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor.